Rapidinho. Eu queria só esclarecer uma coisa aqui. Você, Arthur, o MBL, ele não pode cair no antagonismo, como o bolsonarismo caiu, né? Não sei se você concorda que o Bolsonaro, ele sempre é contra algo, sempre tem que ser contra só porque é opositor político. Ele, maioria das vezes, ele nunca concorda, ainda que aquilo ali esteja certo, ele sempre discorda. E eu tô percebendo isso um pouco do MBL, porque, assim, vocês trazem, como eu falei, a questão da segurança pública, né? A gente trouxe pra uma realidade brasileira, vocês não tem como ser aplicada a questão de El Salvador, porque não temos presídios, e a lei, e a cláusula pétrea, mas é só fazer, é só mudar a Constituição de 88, gente, é só mudar. Não é simples, mas é possível. Não é difícil, não é fácil. Eu percebi que o... Só construir presídio. Eu percebi que, assim, o MBL... Eu vou repetir o que eu falei no início. Então vai prendendo. Eu vou repetir o que eu falei. Vai lá, adulto. Eu vou repetir o que eu falei no início do debate. Política não é o que a gente quer, é o que a gente pode, né? Vocês não têm cargo no executivo, né? Política não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Renan Santos está concorrendo, só que Renan Santos está fazendo promessas que são inconstitucionais. Ele quer acabar com a lei de cotas, por exemplo. É inconstitucional isso? Você precisa criar uma nova lei. Não é o presidente que acaba. Ele tá concorrendo com a cargo de quê? Não, cara, pera lá. Não é o presidente que acaba. Vamos lá, pra começar. Não é O presidente que acaba. governador de Santa Catarina acabou agora com a lei de cotas do estado. Então, por quê? Porque governador e prefeito que é o que dita isso aí, presidente da república não. Eu sei, cara, mas pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma parada. Primeira coisa, vocês não sabiam disso. Quando uma coisa é inconstitucional, é que ela afronta a Constituição. Governador É e impossível prefeito de que dita fazer. isso. Então, se o cara tá defendendo uma mudança na legislação, uma mudança constitucional, E outra coisa, assim, eu não quero entrar nessa questão se lei de cotas se é bom, se é ruim. Sim, independente do mérito. Independente, eu sou a favor da lei de cotas por questão de dados, números, certo? Mas independente do mérito, você tá trazendo a constitucionalidade da coisa. Isso. E, assim, o que eu percebo no MBL, em vocês, que vocês, assim, têm umas ideias que nem sempre eu discordo de vocês viram que vocês mostraram esses dados e realmente eu concordo com vocês, mas vocês trazem ideias que não tem como ser aplicada. Sim. E esse é o X da questão. Deixa eu responder esse E eu tô vendo muito bolsonarismo dentro de vocês sobre isso. Você trouxe uma que é a da lei de cotas. Eu vou te falar uma coisa. Primeira coisa. A gente está, por exemplo, no debate da escala 6x1. Sim. É um projeto do governo ou não é? É um projeto do governo. A PEC foi pro governo. Não, mas independente do mérito. O que eu tô falando é o seguinte: a PEC sequer é sancionada ou vetada pelo presidente, mas o presidente tem muita influência nisso. É óbvio que sim. Ele pode pedir é a mesma coisa, por exemplo, a nossa crítica ao Bolsonaro, por exemplo, sobre a PEC de prisão após segunda instância, que isso também é um projeto nosso que a gente concorda. A gente acha que após o julgamento em segunda instância, a pessoa tem que ser presa. Independente do mérito, você concorda ou discorda, a gente criticou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sendo presidente da República, mesmo isso sendo uma PEC, ele não pôs a base dele, nem os líderes de governo para articular isso. Pelo contrário, ele desarticulou. Isso que a gente concorda que o Bolsonaro era sério. Ele teve juntinho do PT, do Leonel lá, pra acabar com a prisão após segunda instância. Mas o lance é o seguinte: qual que é o mérito da questão aqui? Mesmo que você trate de algo que não é diretamente uma ação do presidente que vai mudar aquilo, a influência do presidente, tanto do presidente para com os governadores e prefeitos, quanto para os deputados e senadores da sua própria base e do centrão também, às vezes por meio de emendas, às vezes por meio de convencimento puro e simples, ela é gigante. Sim. Então, eu entendo, você vai falar assim, pô, mas há uma dificuldade. Há uma dificuldade. É claro que é uma dificuldade. O candidato a presidente, ele pode defender isso no seu programa e enviar esse projeto para a Câmara dos Deputados, para o Congresso. Sim, porque a promessa dele diz que vai aplicar isso, só que nem ele que aplica. É isso que é o problema. Mas tem questões e questões de cota. Cotas em serviço público federal, ele pode acabar simplesmente por decreto. Sim. Essa é uma. Mas mais do que isso, ele pode implementar, através da sua influência, força política, etc., políticas que não são ele diretamente que faz. Isso tá dentro do escopo. Eu entendi a tua crítica, só que a tua crítica ela é facilmente driblada, falando o seguinte: não, ele vai trabalhar para tal. Porque eu poderia criticar outros governos que fizeram coisas assim nesse sentido, falando, você não podia fazer porque você não. Não, cara, pô, o cara tomou pra si a responsabilidade e fez, e beleza. Eu nem sei mais agora. A gente não tem resposta. Qual o tempo? Qual o tempo? A pergunta foi daqui pra lá. Viu a cara do Júnior? Mais 3 minutos pra vocês. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Peraí, a pergunta deles então. Eu dei um tempo. Exatamente. Não, um minuto a mais. Tô dando sempre um minuto a mais agora. Só pra entender, é a pergunta dele, só que em vez de 2 ele tem 3. Sim, exatamente. Vocês também tiveram um minuto a mais. Todo mundo dando um minuto a mais por causa das introduções. Dá mesmo? Dá, vai lá. Eu vou aprofundar o debate. Sabe por que você tá gostando de debater com o Rafael Primo? Porque ele é legalista. Eu tô aqui no princípio. Tô falando profundamente quais são. Eu tô arriscando o chão aqui. Eles são legalistas, eu tô arriscando o chão. Eu tô mostrando quem é. E eu acho muito. Não, mas eu e o Leonel temos a mesma linha, cara. Não, eu concordo. Ele é mais legalista, eu concordo com o que ele tá falando. Você é mais profundo. Deixa eu só achar aqui. Caralho, você que falou, mano. Ele é um legalista. E eu vou mais profundo na Vocês combinaram o seguinte: quando vocês não têm resposta, vocês começam a rir um pra cara do outro. Você nem perguntou. Calma aí, ele perguntou lá. Alguém traz o Waze aí pra ele. Precisa se localizar, velho. Só um minutinho, você não vai. O cara não tá se perdendo. Ó, Vamos esperar. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra achar. Vamos lá. Vamos lá. Tempo. Deixa eu só achar aqui a. Rapaz, pior que eu esqueci. Pior que eu me perdi aqui mesmo, mas eu vou achar. Tranquilo. Bom, se quiser eu posso Não, perguntar. relaxa, eu tenho. Não, você é só legalista, velho. Achou, agora vai vir aprofundar. Caraca, porra, vai lá. Vamos lá. Vira um passeio. Vamos lá, valeu. Passeio, valeu, pistola, velho. Deixa eu te falar. Aqui. Ele só falou a palavra com P. Passeio, pistola. Vamos lá, Leonel. Aqui. O governo Lula meteu um golaço. Meteu um golaço na política dos impostos agora com a guerra do Irã. O governo Lula, ele simplesmente, enquanto que o aumento da gasolina nos Estados Unidos chegou a batendo na casa dos 50%, aqui a gente chega a 7,5% no máximo, tendo em vista que a política de isenção fiscal que o Lula colocou e a política da Petrobras, que ainda tem controle estatal, e na bomba de gasolina, a Petrobras, ela diminuiu de 2019 para cá, na bomba de gasolina, saindo da Petrobras, o preço da gasolina diminuiu 27%. Apesar disso,
Apesar disso, a gente teve um aumento de 7,5%, tendo em vista que a privatização da BR Distribuidora, feita pelo governo Bolsonaro, que é a cópia idêntica, nesse ponto eu diverjo rapidinho de você, ô Rafa, porque, na minha opinião, o MBL é idêntico ao bolsonarismo com uma diferença. Como eles são mais ambiciosos, eles viram que na aba do bolsonarismo eles não iam chegar ao poder, eles precisam fingir que são diferentes, são limpinhos, são pseudos moralistas, mas na verdade, como eles querem chegar no poder, eles precisam tentar se diferenciar disso. Só que não se demonstra na prática, tendo em vista que estão no governo Ricardo Nunes, tendo em vista que estiver no governo Tarcísio, que só querem chegar lá para cometer as mesmas práticas liberais do que o Bolsonaro faz, ou seja, se vocês tentam se diferenciar do bolsonarismo, comigo não cola. Então, voltando aqui, o governo Bolsonaro, por conta da privatização da BR Distribuidora, a gente ainda teve, a gente teve aumento de 7,5% na bomba, que ainda assim é bem menor do que o resto do planeta. Ou seja, como é que vocês podem, essa é a pergunta, como é que vocês podem ter a pachorra de defender as privatizações, inclusive da Petrobras, inclusive da BR, se hoje a gente está com a inflação controlada, graças à política econômica da isenção de impostos, inclusive, e da Petrobras do governo Lula? Só rapidinho aqui. Alguém aqui disse sobre a privatização da Petrobras? Nosso tempo agora, né? Nosso tempo aqui. É isso aí. 5. Não é uma pergunta sobre economia, Bruno? Não, você perguntou como se a gente Foi estivesse nosso aqui tempo, né? defendendo a privatização da Petrobras. Vocês já defenderam isso amplamente. Mudaram de opinião, é isso? Se você tivesse se preparado pro debate... Não é me preparar. Eu já vi várias declarações do Mamãe Falei o tempo todo que tinha que privatizar a Petrobras toda. De 2016, 2017? Quem falou sobre isso? É isso. Que é o Você que mudou. Você tá me Aí você não defende mais a privatização da Petrobras, é isso? Então, beleza. Tem um livro de propostas nossas. Mas eu vou refutar o que trata você falou mesmo assim. sobre isso. Eu também queria entender quais são as propostas liberais que o Bolsonaro fez. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu explicar pra você como é que funciona a política de preço no Brasil, tá, vereador? Vamos lá. Funciona assim, ó. O Brasil, ele explora Põe o umas petróleo, figuras que é aí, basicamente você mais tirar fácil. o petróleo do chão, né? Isso tem um custo, né? Aqui no Brasil, pouco do petróleo é explorado por outras empresas que não a Petrobras. Se não me engano, acho que 92% de todo o petróleo explorado no Brasil é pela Petrobras, e quem explora de fora, por exemplo, a Statoil lá na região nordeste do Brasil, paga royalty, né? Inclusive tem briga de royalty, que é aquele negócio da Carmen Lúcia que ela travou por 13 anos esse processo. Enfim, vou falar mais devagar. Você explora o petróleo, esse petróleo tem um custo. Essa exploração de petróleo, ela precisa, até o terceiro nível de serviço, ser por empresas brasileiras. Isso se chama conteúdo nacional. Você não pode, por exemplo, comprar borracha, que vai fazer a mangueira, que vai fazer a plataforma de petróleo de outro lugar. Você tem sempre que estar preso a uma empresa brasileira, o que por si só já nos deixa menos competitivos na exploração de petróleo. Só que o nosso petróleo, ele é muito bom. Nós temos petróleo, por exemplo, do pré-sal, que é muito bom. Esse é o primeiro gargalo na exploração. Segundo gargalo que nós temos é no refino. O maior gargalo do Brasil, em termos de combustíveis, é refino. A gente teve um modelo de uma refinaria por estado lá atrás. A tecnologia das refinarias não acompanhou a tecnologia da exploração, e petróleo não é tudo igual, tá? O Sérgio já esteve aqui várias vezes, já explicou. Dependendo do petróleo, você precisa de uma refinaria específica para aquele petróleo. Por isso, inclusive, a gente precisa trocar petróleo com o resto do mundo. Aqui é aquela briga que a gente pode concordar ou discordar da paridade internacional de preços, porque você precisa trocar petróleo brasileiro com petróleo de outros lugares do mundo, tá? Porque a gente precisa refinar petróleos específicos que a gente não consegue. Beleza, esse é o segundo gargalo. Nós temos um terceiro gigantesco gargalo de preço na bomba, que é o sindicato dos patrões, donos de postos de gasolina. Não é sindicato de frentista, sindicato de patrão, que não deixa você ter, por exemplo, bomba de autoatendimento. Então, com estes gargalos, nós temos um problema na metade do preço do combustível. Porque isso tudo se diz da exploração do petróleo, do refino, da distribuição e do serviço até ele chegar no tanque do seu combustível. A outra metade do preço do petróleo, da gasolina, do diesel que você vai comprar no posto de gasolina, é imposto. E aí eu posso jogar o que eu quiser nesse balde. Eu posso falar o alto custo da justiça, a corrupção, a ineficiência, as emendas, etc. Então, o custo do petróleo, para ele sair do chão, ser distribuído e virar produto final no tanque do seu carro, ele sofre diversos gargalos operacionais, e ele tem um peso gigantesco de 50% de impostos, que eu faço a conta sempre perguntar, é 100%. Você paga R$1 de gasolina, mais R$1 de imposto. Dentre esses impostos, a maior parte deles é estadual, que é ICMS, você tem ali alguns impostos federais. Então, é uma injustiça tremenda. E é numericamente inviável você dizer que o preço da gasolina na bomba é caro demais por causa das distribuidoras. Não, não é. É um dos problemas. Nós não temos concorrência aqui. Nós temos pouquíssimas distribuidoras de petróleo. Agora, quem dera esse fosse o principal problema, tá? Eu não discordo de você que isso é um problema. Mas isso é o menor dos problemas. Beleza? Ainda sobrou um minuto. Vai lá. Posso falar? Então, vamos lá. Passa o tempo. Então, com a privatização que teve da BR Distribuidora, que virou a Vibra, né? Teve um aumento de 4 vezes no lucro da empresa, né? Na média, teve um aumento de 4 vezes. Então isso também é um problema. Hoje a gasolina ela é vendida por conta... Eu não sei se vocês defendiam a PPI, vocês defendiam a PPI dentro da Petrobras? Eu defendo. Defende a PPI? Defendo. Então, porque a PPI, com o mesmo preço do petróleo Brent que é hoje, ele tava custando R$4,05 a gasolina. Tem que tirar. Então, rapidinho. Tava custando R$4,05 com o preço da gasolina, com o preço do petróleo Brent, que é hoje. Hoje, com a saída da PPI, que foi retirada a paridade de preço de importação, a nossa gasolina hoje ela custa R$3,11 saindo da refinaria, tá? Saindo da refinaria, gente, não é na bomba não, tá? Tem um problema do ICMS, tudo que ele falou está totalmente correto. Só que a PPI, quem defende PPI, basicamente está ao lado dos acionistas minoritários, né? Porque hoje existe uma lei que o Brasil não pode vender mais do seu capital Petro 3, né? O Petro 3, deixar de ser majoritário, porque a Petrobras precisa sim estar na mão. Mais um é na mão Isso, exatamente. E a reunião ali do comitê ali da política da Petrobras são 11, e sendo que 6 cadeiras que compõem justamente o governo federal. Então, quem defende a PPI, basicamente, hoje, a sua gasolina que hoje está na média de R$6,39, R$6,50, ela estaria em torno de R$1,20 mais caro. Então, não é um caminho muito bom defender a PPI, tá? Porque a Petrobras ela é uma empresa autossuficiente,
Desde 2000 para cá, ela sempre teve mais superávit do que déficit, nunca pegou dinheiro com o Estado para se financiar. Então a Petrobras, ela é uma empresa estratégica. E sobre a questão de não permitir, isso aí é questão de protecionismo. A Petrobras, ela funciona dessa forma, justamente empregando 1 milhão de empregos diretos e indiretos, por conta desse protecionismo. Se você quer esse protecionismo, na verdade, nenhum país quer mais fazer esse tipo de investimento, né? Qual, desculpa? Nenhum país quer mais fazer um tipo de investimento botar para competir com a Petrobras aqui no Brasil. Sim. Nenhum país quer mais fazer isso. Primeiro ponto. Mesmo que a gente abra o mercado, não vai ter empresa entrando. Teria, mas eu não acho que isso seja bom. Não, tem. Não, é que eu tô concordando com ele. Então, não teria mercado mais para isso. Então, é mais fácil você comprar papéis, se tornar parte, né, do mercado que já existe e manter a Petrobras, né? Então vocês concordam isso comigo. Então eu não defendo a PPI, a política de preço que foi aplicada no Michel Temer na época que o dólar estava em torno de R$3. Ali naquele período eu até concordaria, por questões monetárias, por questões de dívidas que a Petrobras havia exercido ali em 2014 por conta por conta da crise que teve mundial da questão do petróleo, que, né, cai de $110, cai para 35, foi mais ou menos isso ali em 2014. E por questões da corrupção que foi descoberta pela Polícia Federal, enfim, tinha até diretores de carreira ali envolvido em tudo que aconteceu, vocês viram e assistiram isso de camarote. Você tá me pedindo a bola aqui, que ele foi dono de posto de combustível. Não te dá mais autoridade pra falar disso, não. O lance é o seguinte, cara, a PPI não é um debate simplório, não é um debate simples. Eu respeito visões de pessoas que são contra a PPI, e eu respeito visões de pessoas que são a favor da PPI. Eu tendo a ser mais a favor, mas acho que contra a PPI há bons argumentos. O que eu digo é o seguinte... Depende do cálculo como é feito. Exatamente, o cálculo depende sempre do seguinte, tudo bem, cara, vamos fazer PPI, tá, como é que tá o dólar? Pra você falar como é que tá o dólar, como é que tá o juro? Exatamente. Como é que tá o juro do país? Tá, como é que tá o juro do país? Como é que tá a inflação? Como é que tá os empregos? Então é uma coisa complexa. Eu acho que esse debate, quando a galera vem muito apaixonado, eu sou PPI ou sou contra, você vai se apanhar, em algum momento você vai meter a mão no dogma. Você vai ter que meter a mão no dogma. Então eu sou a favor de a gente fazer um debate sério sobre isso. Outra coisa que você falou foi de protecionismo. Vou te falar uma coisa, que pode haver, de fato, um engano entre o que o MBL era em 2016 e o que o MBL é hoje. Faz 10 anos, cara, a gente evoluiu e a gente aprendeu que em alguns setores você precisa sim de proteção. E eu acho que a gente vai até concordar nisso, cara. Porque eu acho que o protecionismo... tomar uma surra minha se tu ficasse com esse papo isso aí já foi, cara. Mas existe uma coisa que é o seguinte, cara, que é talvez onde a gente vai discordar no caminho para o protecionismo ter efeito. Eu acho que hoje o protecionismo não faz efeito, não no caso da Petrobras, porque a Petrobras é um caso à parte, mas em todos os outros setores que a gente pode ter, porque a gente não tem uma indústria nacional. Então você tá protegendo um espantalho. Muitas vezes você tá taxando, por exemplo, sei lá... caso até do que o PT fez lá, aumentando aqueles impostos de um monte de coisa que não tinha nada a ver, inclusive até eles voltaram atrás um tempo depois. Reator nuclear, navio de guerra. Reator nuclear, indústria de defesa, que o Estado é o único comprador. Nós não somos industrializados comparado com um país desenvolvido. Mas você falando assim, parece que a gente só vive de serviço, né? Mas é basicamente isso. Não, sim. Hoje eu vou te dizer que a gente não vive nem de serviço nem de indústria, a gente vive de agro. Isso. O que é horrível, tá? Mas o lance é o seguinte, a gente pode discordar, que isso aqui a gente vai concordar tudo. A gente pode discordar, por exemplo, na maneira como a gente vai fazer pra resolver isso. Eu acho que um dos problemas que a gente tem, acho que o maior problema que a gente tem não é nem macro, ele é microeconômico. E aí a gente vai cair num assunto que você quer falar, que é o 13º. Eu acho que um dos problemas do Brasil tá no espírito como a gente trata nossas leis trabalhistas e a gente tratar o trabalhador como idiota com esse negócio do 13º. Eu até devolveria a pergunta pra você falando o seguinte, você acha que 13º é um salário... a última nossa, então. Não, isso acho que é trap, sei lá. Manda bala. A minha pergunta é simples, cara. E não é lacração, eu tô falando de boa com você. Você acha que 13º é um salário a mais? Sim. E não é eu que falo, né? Não é um salário a mais. Não sou eu que falo. Então, vamos lá. Passa pra ele aqui. O 13º seria um 12avos, como afirmado pelo próprio Arthur Duval, se o salário mínimo fosse criado na mesma época em que foi criado o 13º. O 13º ele é criado 20 e poucos anos depois, 20 anos depois. Então o que acontece? Imagina hoje, nós temos o 13º salário. Imagina hoje sendo criado um 14º salário. Seria um 12avo sendo retirado do nosso salário? Não. Não tem sentido. Seria um 14º salário de fato. Assim também foi naquela época, né? E foi no período militar, que eles criaram também um fundo de garantia, porque eles substituíram uma lei, que é a lei de estabilidade para quem tinha carteira assinada por mais de 10 anos, né? Não sei se você sabe disso. Sim, claro. O período militar... 1976. Não, 66. 76? O fundo de garantia foi 76, 66. Tá. Eu acho que foi 76. Eu acho que foi 66, mas enfim. Não, mas tudo bem, isso é besteira. O que acontece? O fundo de garantia, quando foi criado, foi para substituir uma garantia que o trabalhador CLT tinha de 10 anos de trabalho. Ele tinha uma estabilidade, ele não podia mais ser mandado embora. Ele virava tipo um funcionário público de carreira. Aí o período militar acabou com essa lei e criou o fundo de garantia, dando 40%. O problema é o seguinte, cara. Eu vejo em alguns debates de vocês batendo muito na questão da CLT. Só que, se você for olhar, o funcionário custa R$ 1.621 para a empresa, mas eu gasto R$3.000 com ele. Esses R$3.000, se você for ver, quase que tudo vai pro funcionário. 13º vai pro funcionário? Vai pro funcionário. Fundo de garantia vai pro funcionário? Vai pro funcionário, numa conta da Caixa que é especial. 40% sobre multa vai pro funcionário. Férias vai pro funcionário. Então, assim, tudo vai pro funcionário. Então, quando vocês falam assim, eu já vi vocês defendendo sobre trabalhar por hora, né? Vocês ainda defendem essa pauta. Porque agora tem que perguntar porque vocês mudaram. Não, essa já faz tempo. Vocês mudaram. Mas, depois eu vou te mandar até um... Cara, ele tá indo bem, vai, continua aí. Calma aí, tá, você decide na tua dupla, a gente decide aqui. Depois de terminar aqui, me dá aqui 2 minutos. Então, é porque as leis trabalhistas em países pobres, onde tem uma desigualdade muito alta, ela é necessária, cara. Existe a lei da oferta e demanda, porque se você bota hoje trabalho por hora, um país que é desindustrializado, vive na base de serviço, você, em vez de melhorar a situação do trabalhador, você vai precarizar. Você acha que um patrão vai querer pagar um 13º pro funcionário? Claro que não. Deixa eu te falar, olha aqui. Mas antes de chegar nessa coisa do 13º, direitos trabalhistas, que nada mais é do que isso, é esse o debate central que a gente precisa ter. O Arthur e o Renato rodearam uma pergunta
Falaram que concordaram em parte com o que a gente colocou, então só faltou eles darem um braço a torcer e falarem duas coisas. Primeiro, foi um erro privatizar a BR Distribuidora, e bom, se o MBL fez essa meia-culpa, não acho que foi. Segundo, dar o braço a torcer na política de combustível do presidente Lula, que tirou muita onda com a Haddad, coisa e tal, que apesar da privatização da BR, conseguiu ainda, através da Petrobras, diminuir o preço da gasolina e coisa e tal, e mesmo com o gargalo, que pode ou não ter na cadeia de distribuição, a gente conseguiu que aqui no Brasil o impacto do aumento da guerra do Irã fosse bem menor. Então, seja honesto e tenha compostura e fale, ó, o governo Lula acertou. E aí, sobre essa coisa do 13º, cara, essa discussão é mais velha que nossa avó. O empresário não vai, enquanto não tiver direito, o empresário não repassa pro trabalhador e ponto. Você tem que aumentar o direito. A prova maior disso é que a política de aumento do salário mínimo do governo Lula, ela incidiu, aí sim, numa injeção de consumo e aumentou a produção. Não é essa lógica de diminuir imposto, porque essa lógica é uma lógica mentirosa, como se isso fosse resolver o problema da nossa economia. Sabe qual é o problema da nossa economia? Falta de escoamento de produção, falta de qualificação profissional e de fato, a burocratização para o pequeno, porque o grande usa o Estado, usa o Estado para ter um monopólio no mercado e esmagar o grande usa o Estado e esmaga o pequeno. Então você, que abriu o teu negócio de uma pizzaria no teu bairro, entenda uma coisa, você não faliu, não foi por causa do Estado, não foi por causa do direito trabalhista. Você faliu porque a gente é um país desigual e quanto mais liberalismo a gente implementar sem proteção, sem planejamento do Estado, mais você vai ter dificuldade de vender seu produto. E aí sabe o que acontece? O dono da pizzaria, muitas das vezes ele fecha a porta, sabe por que ele não fecha por causa do direito trabalhista? Sabe por que ele não fecha? Sabe tanto é verdade que ele não fecha por causa de imposto? Ele não fecha porque ele para de pagar imposto, para de pagar direito trabalhista e mesmo assim fecha por conta da concorrência, por conta do grande que esmaga. É aí que a gente precisa resolver o problema na raiz. Pode concluir. O Renato tá... É por isso que eu dei o debate em dúvida. Sou eu. Sou eu. Em primeiro lugar, você tava certo, o FGTS é de 66, não de 76, tá? Vamos lá. Obrigado. É óbvio que a lei do 13º ela veio depois, mas é uma conta assim. Por que eu falo que o 13º não é um salário mais? O empregador, ele faz a conta, irmão. Ele faz a conta. É simples. Se o cara ganha R$1.000 por mês, em um ano ele ganha 12, ele tem 13º, então ele ganha 13. Acabou. É uma coisa muito simples. E isso é uma maneira de complicar as relações microeconômicas. Mas tirando o 13º... Mas a minha sugestão seria... A minha sugestão é o seguinte. Ele não pagaria. Mais do que isso. Tirar o 13º, incorporar no salário mínimo, mas eu vou por mais mas aí uma não vai coisa. ter aumento do ganho real durante o mês. Calma, vai sim, a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou te dar uma sugestão final. Pergunta pro trabalhador Calma, se ele acredita nessa parada aí. Calma aí, Nenê. Calma aí, vamos um adulto aqui. Eu quero entender essa lógica. Não, o tio do biscoito tá tipo assim, deixa eu entender essa lógica. Vai tomar gasolina. Eu quero entender essa lógica com você aqui, ó. Primeira coisa é o seguinte, você trouxe um ponto importante da transição de você pagar o trabalhador por mês pra pagar por hora. Eu concordo 100% com você, a gente tem uma proposta pra isso, e não, a gente não muda toda hora. A gente escreveu um livro, onde a gente está mostrando todas as nossas pesquisas, que são os livros amarelos que a gente tá escrevendo, são os fascículos do livro amarelo, pra chegar no grande plano de governo, que é o livro amarelo do Renan, que a gente vai trazer pra você, mas os 6 fascículos já estão disponíveis. Numa delas, inclusive, a gente fala sobre uma ideia de uma proposta que é similar à China. Você criar uma zona econômica especial de verdade, focada em exportação, pra não prejudicar o mercado interno, com novas leis tributárias e trabalhistas. Ali, você poderia experimentar. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma zona aqui no Ceará, especificamente pra tecnologia de lançamento de foguete, aproveitar uma vontade comparativa que a gente tinha. Indústria farmacêutica no Amazonas, indústria de exportação na África, na ponta do Rio Grande do Norte. Utilizando o Estado? Utilizando o Estado, óbvio. Então, A gente vai vir pra esquerda. Não, cara, ao contrário, a gente vai criar uma zona onde a gente vai desburocratizar e testar. Se deu errado, fecha. Se deu certo, amplia. Foi o que a China fez e deu certo. Aí eu vou chegar no FGTS. É óbvio que a maior parte dos direitos trabalhistas vão pra mão do trabalhador. O problema é como eles vão. E aí eu trago um exemplo muito concreto, isso aqui não é ideologia, isso aqui não é moralismo, aqui é concreto, que é do FGTS. Irmão, se você dá o FGTS para o trabalhador em termos de poupança, se você vai lá e coloca na poupança em vez de colocar no FGTS, ele dá o dobro. Se você coloca em ouro, ele dá 4 vezes mais. Se você coloca no Ibovespa, ele dá o triplo. Se você coloca no CDI, ele dá 8 vezes mais. E muitas vezes o FGTS sequer foi corrigido pela inflação. Então a minha pergunta é, por que não pegar o 13º e o FGTS, tirar esses direitos trabalhistas e embutir esse valor no mês para o funcionário ter o dinheiro na mão dele? Por que não fazer isso? Então, eu vou te responder. Vamos lá. Vamos trazer um pouco pra realidade. Eu entendi a sua lógica. Sim. É uma lógica que tem sentido, mas quando a gente traz pra vida normal de um trabalhador que ganha R$1.621, vamos lá. Um cara que ganha R$1.621, ele consegue fazer planejamento futuro econômico? Não. Ele só faz planejamento do atual, do presente. Concorda comigo? Depende. Então você tá... Mas peraí, da sua questão... A média... Vamos entrar na média. Você fez uma pergunta pra mim. Você está tirando a autonomia do trabalhador. Você tá falando, o governo vai poupar pra você e muitas vezes ele deve menos inflação. Mas existem remédios que é necessário. Mas devolver menos que a inflação? Calma. Existem remédios... Concordo contigo nessa parte. Fazer essa aplicação do fundo de garantia no fundo de investimento, concordo contigo. Sabe o que é essa proposta? Então vem pra Sabe o que é essa proposta? Não é ruim. De quem é essa proposta? Não dá. Kim Kataguiri, cara. A proposta é boa. O que Kataguiri? Essa proposta, ela é impraticável pelo seguinte. Essa proposta, ela é impraticável porque o FGTS faz parte do planejamento tributário brasileiro. A gente tem uma lógica de seguridade que... Então assume, a FGTS é imposto. Caralho! A FGTS é imposto. Não, calma aí. Calma aí, cara. Ela faz compulsório e devolve que a inflação. Custa pro trabalhador. Não, mas não é imposto. Deixa eu te falar. Olha só. É imposto. A proposta do MBL é impraticável. É impraticável, é eleitoreira porque faz parte do planejamento tributário brasileiro. Imposto. Que significa... Que é usado por rede de proteção ao trabalhador.
uma rede de proteção ao trabalhador. Antes de você pensar em pegar esse FGTS e investir ele no Ibovespa, seja lá onde for, a gente precisa fazer auditoria da dívida pública. Nossa, a gente precisa ver o que a gente está fazendo com a nossa carga tributária. E para quem está indo o dinheiro, esses caras não falam em sonegação. Pode continuar rindo. Vai rindo para mim. Vocês não falam em sonegação. Vocês não falam. Vocês não falam na dívida pública. Vocês não falam. Deixa eu terminar meu raciocínio, cara. Vocês não falam nisso. Vocês só falam em corte de impostos sem pensar de forma civilizada, sem honestidade intelectual. Vocês insistem só na lógica do corte do imposto. Porém, já que ele é adultão, já que ele é só ele que é adultão, escuta aqui a criança. Não, o Rafael é adulto. Então, escuta aqui a criança, você que está assistindo. Olha aqui, você que está assistindo. Você que está assistindo, eles são adultos, nós somos as crianças, mas uma criança que raciocina. Vamos lá. A gente tem o imposto brasileiro, 32% do nosso PIB vira imposto no nosso país. Esse é o valor que a gente tem para tentar sair do atoleiro, da desigualdade. A gente precisa, se você corta o imposto de um lado, ninguém quer pagar imposto. Eu não quero pagar imposto. Se tiver que escolher, ninguém quer pagar. Eu também não queria. E quero que os ricos paguem mais. Só que tem que ser criança, não é adulto não, tem que ser criança pra refletir, entender. Se cortou o imposto de um lado, você precisa ter você precisa repor ele do outro, porque não dá pra diminuir a carga tributária. Só pra esclarecer o café com leite. só pra esclarecer que fundo de garantia, ele não é um imposto com o Estado, ele se torna um imposto com o trabalhador. Mas é imposto, cara. Com o trabalhador, não com o Estado. Ele não gera uma dívida pro Estado. Eu tenho 100 reais, você tem 100 reais. Eu te dou 100 reais. Você pode comprar um negócio de 100 reais hoje. Aí eu pego os seus 100 reais e põe no meu bolso. No final do ano, eu te dou 103 reais. Só que o que você comprava com 100 virou 106. Você perdeu 3 reais de poder de compra. Eu tirei de você 3 reais. Isso é imposto. Porque ele é compulsório. Então ele é um imposto. Eu vou te falar, eu vou te dar a saída. Aí você chegou lá e pegou esses 3 reais, pegou lá e foi pra segurança, foi pra Seguridade Social, foi usado em educação, foi usado pra gente pro FAT, foi usado pra vários. Foi usado pra gente desenvolver o país. Esse dinheiro não foi investido no Ibovespa, mas foi usado pra desenvolver o país. O que, dependendo do seu princípio e da sua realidade, é muito mais importante. Você quer seguir essa linha? Você quer seguir essa linha de raciocínio? Porque ela vai dar no óbvio. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto. Só que, infelizmente, o imposto ele é necessário. E a gente precisa de uma política de seguridade social num país tão desigual como o nosso. E para isso, a gente precisa usar, sim, o FGTS pra gente poder fazer essa política. Então, não tem jeito. Dá pra gente reformar de alguma forma o FGTS? Dá. Não nessa lógica de simplesmente achar que vai devolver pro trabalhador. Vai devolver pro trabalhador e aí isso vai voltar pra economia, porque a gente sabe que na prática o que vai acontecer é diminuição de salário, porque o empresário não tem pena do trabalhador nas relações de trabalho. Tenta negociar com o teu patrão, você vai ver. Qual a pergunta? Ele vai pagar esses 8%? Qual a pergunta? Deixa de receber? Sim, vamos lá. Então, vamos voltar. Nossa resposta. Nossa é o seguinte. A saída para defender o FGTS é dizer que nenhum país, isso é verdade, se desenvolve sem poupança. E o Brasil culturalmente não poupa, nem individualmente, e nem o poder público. Nós somos um país pouco poupador. Por isso, inclusive, essa é uma das razões pelas quais os juros aqui é tão alto. Essa é uma das razões pelas quais o juro é tão alto. Tá? Quem dera a gente fizesse uma grande auditoria da dívida pública, a gente descobrisse que, nossa, não tem a dívida, ótimo. Né? Lembrando que a dívida pública só 30% está com os grandes bancos. A maior parte da dívida pública está na mão de renda familiar. Né? Você mesmo falou dos acionistas da Petrobras, que são 49%. É verdade, cara. Você tem um milionário que tem ações da Petrobras. Você tem, por exemplo... Juca Bidala. Você tem, por exemplo, o aposentado que tem um fundo de pensão que tem ação da Petrobras. Então, é uma coisa complexa. Ela não é tão branco no preto. O poder está na mão do grande banco que está com a dívida pública, então é só fazer uma auditoria. Não é. Quem dera fosse, mas se fosse, então por que o PT não fez até hoje, estando há décadas no lucro poder? Sobre dividendo tem a favor também? Oi? Taxar lucro sobre dividendo? Só se a gente tirar imposto de produto e serviço. Mas isso é outra questão. Sim, também concordo contigo nisso. Tá vendo? Vem pra direita. Você aí que você se engana. Isso é uma política progressista. O quê? Taxar renda? Exatamente. É uma política progressista. Você tem que ir pra esquerda. Mas eu só vou flat taxation, tá? E desencadear a cadeia produtiva, o imposto na cadeia produtiva. O que acontece? A ideia é a seguinte, é manter a carga tributária nos 32% sobre o PIB, você mantém ali, mas você muda a dinâmica. Isso muda tudo. Mas eu vou voltar uma coisa antes, que eu tô falando. A gente tem um problema microeconômico no Brasil. A gente complica muitas relações. A gente tem um monte de isenção fiscal, a gente tem um contencioso tributário de 70% do PIB. Nenhum país do mundo tem isso. É por isso que a gente bateu o maior IVA de todos. Exatamente. Nós temos uma série de problemas. Agora, o lance do que eu quero focar aqui, que talvez seja a nossa divergência. Quem é que tá desburocratizando os impostos? Quem é que tá tentando desburocratizar os impostos? Quem é que criou o IVA? Se não, o Haddad. Nós não temos o maior IVA do mundo. Voltar no foco do que a gente tá falando. Do FGTS. Não, eu tava te dando a saída. A saída é a gente falar de poupança. E aí a gente pode divergir, como por exemplo no livro amarelo, existe uma divergência dentro do próprio livro. Algumas pessoas, alguns teóricos do MBL acreditam que a gente tem que fazer uma espécie de poupança compulsória do trabalhador. Eu não acredito, eu sou contra isso. Mas existem pessoas que acham que tem que ser feita. Agora, o que eu posso falar é, o pior tipo de poupança é esse. Primeiro que ele vai no lombo do trabalhador e serve inclusive para financiar, por exemplo, coisas patronais, como o Sistema S, por exemplo, que é patronal. Tem coisa patronal ali que pega assim do dinheiro do imposto do trabalhador. Sim. Outra coisa, a gente pode também fazer uma, eu acho que sim, a gente pode fazer uma poupança compulsória para o trabalhador com um rendimento de mercado. Dando inclusive a possibilidade dele escolher o instituto que ele vai poupar. Então é o seguinte, o patrão, ele vai te pagar, tô dando um exemplo, R$1.000 de salário. Desses R$1.000, ele vai te pagar mais 100, tô dando um exemplo, de FGTS mais 13º. Esse FGTS pode não ir direto para sua mão, mas então você vai ter a liberdade de escolher onde você vai aplicar e o governo vai pré-aprovar uma série de investimentos possíveis para ele. Eu acho que isso é muito mais interessante do que o governo simplesmente pegar e falar, não, eu vou usar isso aqui só para habitação, porque você sabe também, o FGTS ele é travado só para habitação, né? Por isso que ele é contribuição, ele não é, enfim, ele é imposto. A gente tá debatendo aqui não é esquerda e direita, isso aqui... Não, eu acho que é uma caramba. Eu acho que isso aqui é esquerda e direita, e eles estão deixando claro qual é a posição deles. A posição deles é pegar o dinheiro do FGTS e dar pro patrão. Enquanto que a nossa posição é pegar o FGTS pra dar seguridade social. A gente quer que o trabalhador seja escravo e não receba um centavo e morra trabalhando. Não, vai pro patrão dessa forma.
Faz um desenho de um cavalo. Faz aí, pô. Deixa eu voltar aqui pra Faz aí você. o que você Então, quiser. a minha pergunta pra você é uma pergunta honesta. Qual é a sua crítica a essa proposta, por exemplo, da gente pegar... Tem uma galera que acha que tem que fazer a poupança compulsória, mas a gente investir em outras coisas que não um programa habitacional, que é só habitacional do governo. Essa é a minha pergunta honesta pra você. Então,